Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus esteja abençoando a tua vida, guardando, protegendo, trazendo da bênção e da presença dele a cada instante sobre as nossas vidas. Hoje o nosso salmo é o Salmo 109. O Salmo 109 ele é um pouquinho diferente, né? Chamado de salmos imprecatórios, né? Quer dizer, um salmos, como a gente pode pensar assim, é um salmos lançando maldição. Bem isso, né? Onde o salmista ele pede a Deus para que Deus se vingue dele, para que Deus realmente trate com justiça as pessoas que o estavam o fazendo mal, desejando mal. E com isso nós podemos aprender, né, algumas questões, algumas situações. Quando a gente para ver os primeiros versículos, né, vai dizer: ó Deus, a quem louvo, não fiquem indiferentes. Percebe que ele já inicia, diz: pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentira ao meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Então o salmista começa a tratar, e ele diz no versículo 4: em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Então, o que o salmista tem, e esses salmos, ele é bacana para a gente tirar algumas lições, porque nós vemos aqui, sempre estamos vendo, mas de uma forma mais, parece que a gente entra realmente mais no dia a dia do salmista, do seu coração, daquilo que passa através da sua emoção. Podemos pensar assim: tá chateado, nervoso, decepcionado, até mesmo com o coração de repente até com o intuito de querer se vingar, de querer agir, de querer mover diante de umas situações. Então nós vemos esses salmos, esse salmista, né, um salmista com um coração aberto, um salmista realmente declarando as suas fragilidades, declarando as suas fraquezas e demonstrando o quanto isso o incomodava, o quanto isso o machucava, e ele queria uma ação, ele queria realmente que aquilo pudesse mudar. Mas aí, através desses salmos, nós percebemos que ele não age com suas próprias mãos. Os salmos vai tratar várias situações de como ele fez, as pessoas o tratando de forma diferente, né, e dizendo que isso o estava, né, que isso precisaria ser tratado. Só que o salmista, ele, como que nós podemos pensar? O salmista ele não busca agir com suas próprias mãos. O salmista não busca essa vingança da sua própria forma, do seu próprio jeito. Não, eu vou resolver as questões do seu próprio jeito. Não. O salmista age em oração. Porque ele vai dizer, né, no versículo 4: em troca da minha amizade, eles me acusam. Mas como que o salmista permanecesse? Como que o salmista permanece? Diz: eu permaneço em oração. E uma oração sincera. Uma oração colocando diante de Deus o que estava no coração dele, o quanto aquilo estava, o quanto aquilo estava deixando ele chateado. Ele queria que Deus entrasse em seu favor, em vingança em seu favor, que Deus pudesse tratar esses ímpios de uma forma, punir esses ímpios, porque eles estavam realmente lidando com o servo do Senhor. E aí nós vamos ver em vários outros momentos, outros textos dizendo sobre isso. Olha o que diz Romanos 12, versículo 17. O próprio Paulo dizendo: não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. O fato de estarmos sentindo de alguma forma não nos dá o direito de agir de qualquer forma, né? Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, então como temos que agir tal como. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, não retribua, não faça segundo aquilo que você quer, não retribua o mal com o mal, mas procure, né, fazer o que é correto. E o que é correto nesse instante? O que é correto nesse momento? A primeira questão é orar, é colocar na mão de Deus, para que Deus possa nos dar força para agir em relação a tudo isso, para mover de uma forma a qual Deus quer. E o próprio Jesus vai dizer, quando Jesus diz em Mateus 5,44, diz: mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. E é isso que o salmista faz. Essa é a ação do salmista, de quando ele percebe todas essas questões, quando ele age com tudo isso. E olha, pensando no salmista, pensando em Davi, né, Salmo de Davi, pensando que Davi era um homem de guerra,
um homem valente, um homem que sabia lutar, um homem que sabia, mas percebe que a questão dele era quando estava na guerra. Em outros momentos ele precisava agir agora como Deus direcionava. Na guerra Deus mandava e o que Deus mandava ele fazia. E no seu dia a dia, então mesmo com toda a humilhação, com tudo aquilo que ele estava sofrendo, Davi em momento algum se sujeitou a agir segundo o seu sentimento, a agir segundo a sua emoção, a agir segundo aquilo que ele queria. Aquela vez, o meu coração, eu estou sentindo de fazer isso. Não, Davi diz que, olha, isso estava acontecendo, era a situação, mas eu permaneço em oração, pedindo direção e graça de Deus. E que assim possamos aprender que a base da nossa vida, a base das nossas decisões não venha a ser as nossas emoções nem as nossas vontades, mas venha assim a oração, buscando em Deus o que fazer. Deus abençoe a todos. Mais uma vez um excelente dia em nome de Jesus.